Hey, what's up? Everything okay with you? Ok. Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas querendo saber o que é esse inglês A1 ou o que é o nível A1 de inglês. Portanto, se você também tem essa dúvida, eu vou te explicar nesse vídeo. E eu vou te dizer também o que é que uma pessoa tem de estudar para ser considerada nível A1 de inglês, ok? O que é que você tem que focar aí nos seus estudos para poder atingir esse nível? É gramática? Que gramática? É vocabulário? Que vocabulário? Enfim, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho ou quase tudinho sobre o nível A1. Mas lembre-se, por favor, de curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com os amigos e amigas que querem aprender inglês, porque assim você me ajuda. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, porque a sua participação é fundamental. Vamos lá, vem comigo. Para a gente começar a entender esse negócio de nível A1, eu tenho que te dizer o seguinte. Por volta dos anos de 1989 e 1996, o Conselho Europeu decidiu que tinha que ter uma maneira de avaliar o conhecimento linguístico dos cidadãos europeus. Ou seja, como é que um cara na Alemanha podia dizer que ele tinha determinado nível de inglês? Ou um cara na Itália tinha determinado nível de alemão, ou um cara na França tinha determinado nível de italiano. Foi assim que nasceu um documento conhecido como Common European Framework for Reference of Languages. Esse documento ele faz parte aí do que a gente chama de um projeto conhecido como Language Learning for European Citizenship, ou seja, aprendizado de línguas para o cidadão europeu. E esse documento, a partir de 2001, né, a ideia vingou, acabou se tornando uma referência quase que no mundo todo, por todas as editoras que produziam livros de inglês naquela época para estudantes de inglês, isso eu falando no caso do inglês. Então, dentro do Common European Framework, nós temos 6 níveis, o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. O A1 nada mais é do que o nível básico de inglês, simplesmente isso, nível básico. Agora, temos aqui que responder uma perguntinha muito importante. O que é que o nível A1, a pessoa de nível A1, tem que saber para ser nível A1? É agora que a coisa fica interessante, porque ter o nível A1, se você está achando que é saber o verbo to be, saber o present simple em inglês, saber o present simple continuous, ou saber, sei lá, o past simple continuous, first conditional, saber partes do corpo ou partes de uma casa ou locais na cidade, não é isso não, entendeu? O que eles privilegiaram dentro desse documento foi o ato comunicativo. Então, a pessoa é avaliada dentro de um determinado daqueles níveis lá pela capacidade que ela tem de usar a língua em situações do cotidiano. Então, é a capacidade comunicativa da pessoa que é levada em conta. Portanto, para você ter o nível A1, tem algumas coisinhas aí de comunicação que você tem que saber, ser capaz de. A gente sempre fala isso, ser capaz de. A pessoa é capaz de fazer isso, a pessoa é capaz de se comunicar assim, a pessoa é capaz. Você entendeu, tá? Aí agora vem a outra pergunta interessante desse aqui. Se não é só conteúdo gramatical e palavrinhas soltas, quais são as situações do cotidiano que a pessoa deve ser capaz de comunicar em inglês para ser considerada um nível A1? Tem uma lista que eu vou falar para você agora e eu vou ter que colar, né, porque tem bastante coisa aqui, só para te dar um aperitivo aí. Bom, vamos lá, eu estou aqui com a minha colinha, então assim, dentro do próprio Common European Framework, né, eles dão uma descrição do que é que cada nível tem que saber. E o nível A1, então, esse inglês A1, ele tem que ser capaz de fazer o seguinte, olha só, a pessoa tem que saber compreender e usar expressões comuns no dia a dia, ou seja, ela tem que saber fazer uso de frases bem básicas com o objetivo de satisfazer aquelas necessidades primárias da comunicação, tipo hello, how are you, cumprimentos, despedidas, agradecimentos, pedido de desculpas, esse tipo de coisa. A pessoa tem ainda de ser capaz de fazer uma breve apresentação sobre si mesma, né? Tipo, ela falar dela mesma, nome, idade, estado civil, profissão, o que gosta, o que não gosta, estudo, né? O background educacional, enfim. Coisas simples, não é nada muito rebuscado não. Ela tem que ser capaz ainda de fazer uma apresentação básica de outras pessoas, membros da sua família, amigos, colegas de trabalho, ou colegas de faculdade, estudo. Ela tem que ser capaz de dizer de onde ela é e fazer uma breve descrição de sua cidade.
falar um pouquinho da sua cidade. Ela ainda tem que ser capaz de descrever pessoas, descrever sua rotina, pedir e dar direções na rua, tem que fazer operações simples em hotéis e aeroportos, como check-in, check-out, essa coisa toda, coisa básica, ok? Ela tem que saber ainda fazer compras de modo simples, de modo básico. Nessa coisa de fazer compras, né, a pessoa tem que saber de dizer o que ela deseja, perguntar o preço, interagir mesmo assim, de uma maneira bem simples em situações de compras. O que mais? Ela tem que falar sobre atividade de lazer e saber marcar, né, horário de encontrar com os amigos ou de sair de um local, enfim. Ela tem que saber se virar aí com horas, né, com horários, com encontros. Ela tem ainda de descrever condições climáticas e marcar reuniões, encontros de acordo com o clima. Ela tem que saber falar sobre as coisas que possui. Ela tem que saber ainda falar sobre sua saúde de modo bem simples, né? E até, quem sabe, ir ao médico ou médico dizendo o que está sentindo. Nada muito complicado, certo? Coisas básicas. De modo geral, a pessoa tem que ser capaz de interagir de forma bastante simples, desde que a outra pessoa também fale devagar e claramente. Isso é o que o nível A1 tem que saber. Quer dizer, algumas das coisas que o nível A1 tem que saber. Ou seja, ela tem que saber funcionar na língua de uma maneira bem rudimentar. Ela não vai discutir física quântica, ela não vai falar do seu seriado favorito, o enredo e tudo mais, mas ela vai falar que ela gosta de um seriado. Ela vai falar que ela fez uma compra de roupa, que o que aconteceu no fim de semana, enfim. É isso que o nível A1 tem de saber. Aqui abaixo, se você estiver vendo no site, tem tudo isso que eu acabei de falar. E se você estiver vendo no YouTube ou em alguma outra plataforma, corre lá para o site, tem um link aqui também que você vai ler mais. Agora a pergunta é a seguinte, né? Como é que você aprende isso? Não é só a gramática, não é só palavra solta, mas é saber se comunicar na língua. Como é que você se organiza com isso? É pegando esse conteúdo que eu acabei de falar e que está anotado aqui abaixo, né, dentro do site, e organizar seus estudos dessa maneira. Ao invés de ficar estudando gramaticazinha, ficar estudando só listinha de palavras, de phrasal verbs, expressões idiomáticas, é você aprender a se comunicar na língua. E se você quiser mesmo aprender isso e entender como é que isso funciona, participe das aulas em inglês com Chunks, que eu dou todas as segundas-feiras no YouTube, de graça. É só você se inscrever no canal ou entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá aqui abaixo também o link para você poder se inscrever, de graça. E aí você vai entender como que é aprender inglês com Chunks, usando essas ideias de situações do cotidiano, desenvolvendo a sua fluência em inglês ou o seu ato comunicativo. Você tem muito a aprender e eu tenho muito para te ensinar. Portanto, eu aguardo você nas minhas próximas aulas, porque você vai realmente ficar com seu inglês na ponta da língua, de uma maneira séria, honesta e sem frescura de... Enfim, você sabe do que eu estou falando, certo? Quer aprender inglês de verdade? Então vem comigo e lembre-se de curtir este vídeo, deixar o seu comentário. Quer saber o que os outros níveis têm de ser capazes de fazer? Então coloca aqui, Denilson, quero saber do nível B1, B2, né, o A2. Vem comigo, vamos continuar aprendendo. Take care.